questão de respeito ao espaço do outro, né, Mari? Mas eu achei interessante a Rita falar sobre risco diante da sua provocação e sobre essa questão de como a gente tem medo de arriscar, porque a gente tem medo de falhar, né? Tem medo do fracasso, a gente tem vergonha de se submeter a esse risco. E é interessante porque é um pensamento contraditório. No geral, as pessoas estão buscando se destacar. Então, acho que a gente precisa pensar de forma mais ampla. A gente já falou muitas vezes aqui sobre como todos os seres humanos estão buscando pertencimento. A gente quer pertencer, a gente precisa ser aceito. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer se destacar. E se destacar é sair mesmo do padrão. Então, existe conforto no padrão. Mas se a gente quer uma posição de destaque, se você quer inovar, se você quer trilhar um caminho que ainda não existe outra alternativa que não o risco. Porque, e esse é o ponto. Você pode falar, não, tudo bem, eu estou bem aqui no padrão. Vou ficar aqui está confortável. Certo. Agora, se você tem um objetivo que é se descolar desse padrão e buscar coisas diferentes, ou é o risco ou você não vai conseguir. Você tem que se movimentar e a gente vai falar bastante sobre se arriscar hoje aqui para dar o tom desse programa e fazer todo mundo repensar o que entende como risco. A gente já começa aqui com uma grande entrevista. Maia Gabeira, primeira e única mulher a entrar no Guinness Book como recordista da maior onda surfada no mundo. Feito conquistado 2 vezes, ela já bateu o próprio recorde. Isso para citar só um dos muitos títulos da Maia. A gente conversou com ela e perguntou para ela como foi a decisão por um esporte de risco e também como foi voltar a surfar no lugar em que ela sofreu um acidente tão grave. Olha só. Eu comecei surfando no Rio de Janeiro, então eu não comecei escolhendo um esporte de alto risco na minha cabeça. Eu comecei surfando ondas normais, pequenas, no Rio, e quando eu fui morar no Havaí aos 17 anos, foi quando eu vi ondas gigantes pela primeira vez e aí entendi que aquele provavelmente seria o meu caminho. E fiz a escolha de seguir num esporte de alto risco. No começo era uma carreira muito nova, então tinha um risco total daquilo não virar algo que pudesse me sustentar de fato. E depois do acidente, com todas as lesões, veio uma outra questão que seria se eu precisava aposentar devido às minhas lesões. Eu não acho que o risco me atrai, eu acho que o desafio me atrai. E muitas vezes coisas desafiadoras implicam risco. Por acaso, meu esporte é risco de vida, né? Risco de acidentes, lesões. Mas muitas decisões na vida, grandes decisões, normalmente implicam riscos, vários tipos de riscos. Então, eu gosto de ser desafiada, eu gosto de me testar, eu gosto de me superar e acaba passando por questões e decisões que envolvem risco. Então, eu sou motivada por isso. Eu decidi voltar para surfar em Nazaré, onde eu sofri o acidente, porque Nazaré era, de fato, a maior onda do mundo, é a maior onda do mundo, e eu vi logo que eu cheguei aqui o potencial desse lugar e que se tornaria um lugar muito importante para o esporte. Não foi voltar para o lugar onde eu me acidentei, foi voltar a surfar no único lugar onde eu poderia continuar sonhando com um recorde mundial. E foi por isso que então eu resolvi superar o meu trauma, encarar ele de frente, porque era a única forma de vencê-lo e seguir adiante. Obrigada, Maia, por conversar com a gente. A Maia disse que escolheu uma profissão que na época era nova, então tinha o risco de ela não conseguir se sustentar. Depois, a profissão em si apresenta ali o risco de morte. E para completar, ela voltou a surfar no lugar onde quase morreu. Vários riscos, e ela fala ali sobre o risco e o desafio, né, Karnal? A diferença é que ela não gosta do risco, ela gosta do desafio. Olha, Maia, eu vi muitas vezes, já fui muito a Nazaré, fui comer muito sardinha em Nazaré. Lá do alto do farol de São Miguel, eu olhei para aquelas ondas do lado direito e imaginei quem enfrentaria aquilo. Você, de fato, como se diz, você lutou como uma mulher. A sua coragem é extraordinária, porque eu desceria a praia daquele lugar com medo que a onda chegasse. Eu estava lá no alto do farol, morto de medo que aquela onda, lá em cima, protegido, que aquela onda chegasse. Parabéns. Enfrentar seus próprios medos e vencê-los,
é uma das grandes questões arquetípicas, né, mais tradicionais da humanidade. Quem consegue isso é uma pessoa muito especial. Parabéns, Maia. E ela fala sobre conseguir vencer, né, Rita? A sensação que tem depois que você assume o risco e você consegue se provar para você mesmo, muitas vezes, é uma sensação muito boa. É muito bom, porque além disso, acho que a gente, né, como eu disse, tem essa questão com a segurança. Então, a gente acaba ficando nessa zona de conforto com medo da mudança do que pode vir. Só que a gente não sabe, né? A gente tem alguns cenários possíveis. Então, se a gente for pensar qual que é o pior cenário, muitas vezes o pior cenário possível nem é tão ruim assim. Então, acho que muitas vezes a gente acaba se privando, se inibindo de várias mudanças, né? Quebrando esse potencial de ação que a gente pode ter, muitas vezes porque a gente fica imaginando coisas que muitas vezes não é nenhuma possibilidade, né? Então, acho que é realmente pensar, né? Quais são os cenários possíveis e se realmente o risco ele acaba sendo tão grande quanto a gente pensa. E é interessante a gente pensar no que a Rita falou, mas problematizando um pouquinho. A Rita fala, a gente precisa pensar em qual é o pior cenário. Só que muitas vezes, quando a gente está com medo, a gente não consegue fazer um raciocínio lógico sobre qual é o pior cenário que se apresenta. A gente usa mais a emoção do que a racionalidade. E a gente faz uma correlação equivocada entre o tanto de medo que a gente tem daquilo com o risco que a situação efetivamente apresenta. Vou usar a Rita como exemplo. A Rita já contou aqui pra gente que ela tinha muito medo de falar em público. Muito provavelmente, se a Rita se dirigisse de carro para uma palestra, ela ia sentir mais medo de falar em público do que medo de dirigir o carro. E com certeza ela tem mais risco ao dirigir um automóvel do que ao falar para uma plateia. Mas a nossa emoção nos faz, por medo da vergonha, presumir que a situação de fato representa um risco maior. Então, menos emoção e mais razão de novo. O medo leva a gente para o irracional. A gente precisa tentar racionalizar para entender logicamente qual é o risco apresentado por aquela situação. No caso da Maia, que a gente acabou de escutar, de fato, existe um risco sensível, significativo, associado a surfar ondas gigantes. Mas falar em público, que é um medo que aflige muitas pessoas, apresenta um risco menor. E aí a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. Então, qual é o problema de eu falhar quando eu estou fazendo uma palestra? Vai ficar tudo bem, entendeu? Como é que eu resolvo isso? Trazer essa racionalidade, porque senão a gente vai ser dominado pelas nossas aflições. Geralmente tem muito dessa coisa da questão moral que a gente fica muito preocupado, né? E acho que a gente está no momento de ir rompendo um pouco com isso, né? E vendo se realmente existe um risco, como você falou. É difícil, né? Criar essas estratégias já seja né? no momento, mas de fato a gente precisa... Né? E depois que a gente ouviu a Maia, foi o que a Gabi falou, né? Essa noção de risco fica até que um pouquinho relativa.